Voltamos com De Bem com Você e hoje estamos falando sobre a depressão. Vamos conhecer então alguns sintomas da doença? São humor depressivo ou a irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis, desinteresse, falta de motivação e apatia, falta de vontade e indecisão, sentimento de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio. As pessoas que têm estes sintomas, apesar de ter estes sintomas, elas podem, assim, camuflar a depressão? Quem olha pensa que não tem nada? Sim, é bem possível. Na verdade, o sofrimento, essa dificuldade, talvez, da nossa especialidade, que não é uma fratura exposta, não é algo assim evidente, né? Se a pessoa que está sofrendo não fala que está sofrendo, não busca ajuda, ela pode tentar dissimular, fingir que está bem, né? Na verdade, quando está muito grave, isso acaba sendo impossível, né? Fica transparente de que a pessoa está muito mal. Mas quando os sintomas não estão tão intensos, ela consegue, às vezes, não transparecer e fingir que está bem. Então, se você pergunta, está tudo bem? Está tudo bem. Então, se o outro não fala, a gente não adivinha. Obviamente que nós da área temos uma visão diferenciada para isso, mas a população em geral, os familiares, às vezes não conseguem perceber. Conseguem perceber mudanças de comportamento. A pessoa está diferente, está saindo menos, está mais quieta. Quer dizer, tem alguma coisa diferente, assim, não é a mesma pessoa. Então tem alguma coisa errada. Mas se a pessoa não fala que está sentindo alguma coisa, o outro não vai adivinhar. Sim. Né? Acaba sendo onde as pessoas se assustam, né, por não esperar que aquele indivíduo chegou num agravamento da depressão, justamente porque essa pessoa, com medo do preconceito, muitas vezes, com medo de se expor, acaba não dizendo que está passando pelo que está passando, né? E eu fico imaginando que o familiar, mesmo quando ele não tem o conhecimento técnico, mas ele percebe algo, é difícil fazer essa abordagem, né? Por outro lado. Sim, às vezes você chega ou a pessoa nega. E tem algumas pessoas que não têm a percepção de que estão doentes. Eles estão bem diferentes, bem desanimados e acham que, não, eu estou diferente assim porque é a idade, entende? Não estou mais no mesmo interesse que antes. E tentando camuflar para si mesmo de que não tem um problema. Entende? Eu estou aqui porque minha família quer, mas eu estou bem, não estou sentindo nada, não. Não, a pessoa antes era super ativa, não sei o que, realmente está em casa o tempo todo, não tira o pijama, fica o dia inteiro dentro de... Então, assim, aí está achando normal, não, eu só estou desinteressado. Não, é assim mesmo, é a fase da vida, estou diferente e, na verdade, está doente. O Ana Guilherme falou uma coisa interessante, que fase da vida, né? A pessoa, quando também tem o diagnóstico, eu imagino que ela coloque a culpa, a responsabilidade em um fator, e não é um fator que desencadeia tudo isso, né? São coisas que vêm se acumulando? Isso. É o que a gente acredita que sim, né? É um somatório de fatores. E é um mito pensar que foi um acontecimento. Às vezes, esse um acontecimento, que é quando a pessoa consegue enxergar o que está sentindo, né? E enxergar que está doente, foi a gota d'água. Né, de um copo que já estava sendo preenchido, de um copo que estava sendo preenchido num organismo que era vulnerável para isso já, né? Porque às vezes acontecimentos para outras pessoas não desencadeariam em depressão, mas para essa sim. Então eu acredito que é uma somatória de fatores e que aquela foi uma gota d'água, né? E como que é o papel do fator hereditário nisso? É hereditária a depressão? Na verdade, a gente, na psiquiatria, não conseguiu achar os genes específicos das doenças, porque é poligenético. Né? São vários genes associados a vários sintomas. Então, fica mais difícil de você achar essa hereditariedade de forma muito concreta. O que a gente sabe, sim, que pessoas que têm familiares que tiveram depressão ou que tentaram suicídio, né, ou são alcoólatras, quer dizer, essas histórias familiares de doenças psiquiátricas, sim, são fatores de risco para a pessoa desenvolver doenças psiquiátricas. A depressão não é diferente. Então, se a mãe tem depressão,
o filho tem chance de ter, o pai também, a mesma coisa. O avô, meu avô tinha depressão, a minha irmã tem. Quer dizer, essa história familiar é importante, né? A gente tem uma carga genética, a gente herda essa carga genética. Às vezes a gente não herda todos os genes de uma doença mais grave, né? Herda alguns, então você fica uma pessoa mais ansiosa só, uma pessoa que tem uma depressão mais leve, né? Porque você não teve aquela carga genética toda. Mas a hereditariedade ela é importante e faz parte até da anamnese. A gente sempre pergunta qual a história familiar, né? De doença cardíaca e doença psiquiátrica, a mesma coisa. Sim. Tem que perguntar. E no consultório, chega às vezes um pai, uma mãe, se culpando porque o meu filho tem porque eu tenho? Isso é muito comum. Muito comum mesmo os pais se responsabilizarem por isso, né? Porque sentem também, muitas vezes, não é todos os casos, mas quando sentem, e acabam pegando para eles a carga do filho ter também, né? E aí a gente acaba tendo que fazer toda uma compreensão de que a forma como o filho aprendeu a lidar com a emoção pode ter sido, sim, o modelo dos pais, né? Eu enxergo meu pai chorando em uma situação difícil, deve ser que chorar é ok em situações difíceis, mas não é só isso. Né? Ele não precisa carregar tanta culpa, porque os fatores da vida dessa pessoa são muito variáveis, né? Eu perguntei da culpa dos pais, essa questão toda, porque eu quero chegar nesse ponto. A pessoa que tem depressão, inconscientemente, aquele ambiente onde tem uma pessoa deprimida pode deprimir, pode adoecer as outras pessoas também? E isso no ambiente familiar, mas acredito que não só no ambiente familiar, né? Como que vocês lidam com isso? Na psicologia a gente chama de contingências, né? É o ambiente. A contingência daquele ambiente vai influenciando e vai sendo estímulo para o outro indivíduo, né? Um ambiente que está com uma pessoa adoecida, normalmente ele já é um ambiente mais fechado, um ambiente que está pouco cuidado, e isso gera uma contingência adoecedora do ambiente. Por isso que muitas vezes, inclusive, a gente faz terapia de família também, porque esse ambiente ele vai promovendo adoecimento nos outros integrantes. Pode acontecer e existem também casos de um ambiente, de uma pessoa vir e conseguir trazer a outra pessoa para um tratamento, mas na grande maioria das vezes o ambiente está adoecido, sim. E aí remete uma questão também do próprio deprimido. É extremamente comum o sentimento de culpa do deprimido de estar sendo um peso para a família. Né? Assim, eu sou um peso porque eu sou deprimido, eu não estou... menos-valia, né? A autoestima baixa e se sentir culpado por estar dando trabalho. É extremamente comum escutar isso no consultório e até um fator de risco para a pessoa começar a pensar em morte às vezes, né? Quando ela começa a achar que não, é melhor eu realmente não estar mais aqui porque eu não vou dar mais trabalho para os outros. Esse sentimento acontece. Né? E como que fica essa questão entre os idosos, né? A gente falou muito dos jovens, diminui a proporção entre os idosos teoricamente, não sei, mas por outro lado tem um dilema que é o fim da vida. Isso pode gerar. Na verdade, os idosos deprimem menos, mas as depressões são mais graves, né? Até com maior risco de suicídio, porque já estão no final da vida e acham que a vida acabou. Assim, já estou velho mesmo, né? Então, acho que é o fim da vida. Então, é um risco até maior de suicídio nessa faixa etária também por causa disso, né? Por questões sociais. O idoso vai perdendo os laços, vão perdendo as pessoas, vai ficando sozinho, né? Então, essas questões ambientais são muito importantes também na depressão. Né? A própria ideia de morte, né, do fim da vida, traz medos e receios que podem adoecer também o idoso e ressignificar tudo isso é muito importante. O idoso tem um espaço de fala que normalmente ele não tem tido, né? Porque, justamente por isso, porque já cheguei, já dei tudo que tinha que dar. Mas quando a psicoterapia escuta e dá um espaço de fala, ele entende que aquele sentimento dele é válido, sim, né? E como fazer para dar esse espaço para o idoso, por exemplo? Você falou desse ambiente de fala que não tem, né? Mas tem o que fazer? Como ajudar essas pessoas? Eu acredito que os familiares, eles precisam estar mais atentos, né? Porque é mais difícil um idoso ter essa percepção e essa autonomia de procura de ajuda.
E é preciso se conscientizar de que é possível sim fazer um processo psicoterapêutico nessa fase da vida, né? Então, não só pensar em ir no geriatra e dar medicações e esperar a vida, né, percorrer o caminho, mas ser ativo nesse processo do envelhecimento. O envelhecimento ativo traz saúde, né, para o idoso, traz bem-estar e traz o principal, qualidade de vida. O idoso, isso tem que tomar muito cuidado, né? Porque o idoso, ele que vai ficando menos ativo, até pela própria idade, isso é considerado às vezes normal, né? Mas, ele está ficando mais quietinho, é porque ele está assim mesmo, meio desanimado. Ou trabalhou a vida inteira, agora está aposentado. Deixa ele descansar, fica vendo televisão o dia inteiro. Então, isso às vezes passa despercebido na depressão do idoso. Esse que é o problema, né? O idoso vai ficando menos ativo, menos convívio, menos interesse em conviver, né? E também as pessoas acabam, né, procurando menos o idoso. Então, tem que tomar um cuidado com essa população. A população, às vezes, muito negligenciada por causa disso. Deixa de se tratar muito a depressão do idoso, porque acha que está ficando mais velhinho, é isso mesmo, deixa lá, quietinho. Sim, é normal. Entendi. E uma coisa só que eu gostaria, a gente está finalizando o bloco, mas eu gostaria de deixar a questão para a gente refletir daqui a pouquinho, é que ansiedade, vários sintomas não são necessariamente depressão, mas podem levar, né, à depressão, e que depressão pode levar também a outras doenças psiquiátricas mais graves, não é isso? Então tá certo, daqui a pouquinho a gente volta a discutir esse assunto, que tem muita coisa ainda. Nós vamos para mais um intervalo e rapidinho nós voltamos. Fique com a gente.